Olá, o ES Rural de hoje traz a história de um sábio. Ele saiu da Paraíba para reforçar a cultura capixaba. As mãos cansadas do mestre ainda moldam com maestria as tradicionais panelas de barro do Espírito Santo. Falo para as outras pessoas que nos seus trabalhos, nas suas atividades, que faça tudo por amor que dá certo. Se fizer por amor, dá tudo certo. Mas a muqueca capixaba é coisa para cinema, não adianta fugir nem correr, que é legal. No quadro Que Tá um Cafezinho, vamos falar de todas as delícias que cabem numa xícara de café. Aroma, sabor e uma enorme capacidade de reunir pessoas. A maior percepção do café é entender que o café é um alimento. E como alimento ele tem que trazer prazer e satisfação ao consumidor. E mais, direto dos nossos arquivos, uma reportagem sobre a criação de caprinos no Espírito Santo. A carne é bastante apreciada na culinária e o leite muito consumido devido às suas propriedades nutritivas. Uma pesquisa para identificar os insetos presentes nos cafezais capixabas. O produtor e as instituições de pesquisa vão saber qual o defensivo que pode usar que não vai afetar os outros insetos que não causam problema para o nosso café, né? E a tecnologia de produção de mudas de café conilon em tubetes, que evita problemas como nematóides. As vantagens que havia em fazer no tubete e resolvemos mudar. E de lá para cá a gente aboliu, não trabalha mais com sacola de terra. Fique com a gente, o ES Rural está no ar. Bom dia, tudo bem? O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, desenvolveu uma nova tecnologia para a produção de mudas de café. Em vez de usar aquelas sacolinhas pretas cheias de terra, a proposta é usar tubetes de 280 mililitros com outro tipo de substrato. Uma proposta viável para o produtor rural e amiga do meio ambiente. Fazer muda de café na sacolinha usando a terra como matéria-prima é coisa do passado e pode causar diversos problemas fitossanitários, como as nematóides, doenças que atacam a raiz da planta. Para garantir a produção de mudas mais saudáveis, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, desenvolve uma pesquisa utilizando substrato comercial à base de casca de coco ou casca de pinos. Esse viveiro em Marilândia, no noroeste capixaba, produz mudas em tubetes. O resultado não poderia ser melhor. A gente teve uma palestra com um especialista em combate a nematóide. A gente viu as vantagens que havia em fazer no tubete e resolvemos mudar. E de lá para cá a gente aboliu, não trabalha mais com sacola de terra, que eu acho que é o presente para a gente, é o futuro para todo mundo. As mudas de conilon em tubetes de 280 mililitros trazem uma série de vantagens ao cafeicultor. Sem o contato com a terra, as mudas são mais saudáveis. O substrato é mais leve, o que facilita o transporte e o deslocamento da raiz. Isso sem falar na sustentabilidade. A principal vantagem é a diminuição de mão de obra, né? E também o seguinte, Juliana, a gente com problema de nematóides, que todas as áreas praticamente são infestadas com nematóide, então aqui é uma segurança que você não está levando a doença para campo. Então, porque é uma doença praticamente que não tem jeito depois que vai para campo, você tem que erradicar a lavoura e dessa forma você tem a certeza que você não está levando o problema para a sua lavoura. O viveiro em Marilândia produz 360 mil plantas por ano. Todas as mudas já foram vendidas. O trabalho não para e rende bastante. Antes, uma pessoa enchia 2.000 sacolinhas por dia. Hoje, gasta o mesmo tempo para encher 7.500 tubetes. Como a matéria-prima para o substrato e os próprios tubetes são mais caros, o custo de cada muda é um pouco maior. Mas compensa. O produtor não tem tantas perdas e não gasta tanto com insumos. A princípio parece ser mais caro, mas ele consegue diluir isso ao longo do trabalho dele, né? Primeiro ele economiza com mão de obra, né? Com transporte, que ele leva muito mais, né, do que se fosse na sacola de terra, porque é mais leve, e na mão de obra. A qualidade da lavoura do produtor em relação a enraizamento, em perda de muda, não existe
uma perda, né? Hoje eu comercializei essa verada aqui toda e não teve ninguém que voltou a pegar uma replanta sequer. A procura tem sido muito grande, a gente não consegue hoje atender a todo mundo devido à qualidade, né, do produto, a facilidade para se manusear, para se plantar. Para mostrar a qualidade da muda de 45 dias, Wagner teve que buscar um enxadão de tão enraizada que a planta já estava. Depois de lavar para retirar o excesso de terra, foi possível observar que a raiz já havia formado uma densa cabeleira, fundamental para que a planta absorva os nutrientes necessários para se desenvolver. Normalmente se faz o coveamento, coloca-se essa muda como se fosse a muda feita na sacola, planta, cobre e logo em seguida faz normalmente os tratos culturais como se fosse a muda de sacola, não muda nada. Um pesquisador colombiano está tentando identificar quais os insetos presentes nas lavouras de café Conilon do Espírito Santo. O trabalho vai descobrir os insetos que causam prejuízos e aqueles que contribuem para o desenvolvimento do cafezal. O levantamento está sendo feito em Marilândia e Soretama, no norte capixaba. Com a puçá nas mãos, o pesquisador colombiano adentra a plantação de café consorciada com banana. Sacode cada planta a fim de capturar os insetos que aparecem ali. O objetivo é conhecer a entomofauna associada ao café Conilon, nas diferentes condições, diferentes manejos. Nesse caso, café consorciado com bananeira e, no outro caso, para comparar o café azulzinho, nesta mesma lavoura, nesse mesmo sítio. Aí depois a gente vai levar todos os bichos que pegue para identificar eles e desvendar as guildas tróficas que tem dentro de cada lavoura, dentro de cada tipo de manejo. Aí depois podemos falar quem é depredador, quem é controlador, quem faz bem, quem faz mal, por assim dizer. Além do menor gasto defensivo, tem o principal, que é o ganho ecológico, né? Igual a gente está falando aí, é um estudo da entomofauna que existe na cultura do Conilon. Então o produtor vai conseguir, o produtor e as instituições de pesquisa vão saber qual o defensivo que pode usar, que não vai que não vai afetar os outros insetos que não causam problema para o nosso café, né? A ideia é depois fazer o processo de extensão rural para falar para o produtor não machuca esse bicho, porque esse bicho está controlando, por exemplo, a broca. Estamos encontrando alguns parasitoides que podem controlar a broca ou outras pragas, outros insetos de importância econômica. A pesquisa faz parte da dissertação de mestrado do engenheiro agrônomo colombiano e também do consórcio de pesquisa café. A coleta de insetos deve se repetir em outubro em Soretama e Marilândia, no norte capixaba. E os primeiros resultados devem sair em janeiro. Bem, a expectativa, como sempre, é a melhor, né? Porque, igual a gente tem muitos parasitóides que são desconhecidos ainda, né? E que a gente quer ter mais acesso a eles e, igual eu falei, não usar defensivo de forma desnecessária, né? E a seguir tem o quadro Que Tá um Cafezinho. Nosso convidado de hoje é especialista em degustação. A maior percepção do café é entender que o café é um alimento. E como alimento ele tem que trazer prazer e satisfação ao consumidor. E você vai conhecer o mestre Pichilô, um homem cheio de sabedoria que reforça as tradições e as raízes do rural capixaba. Mas a muqueca capixaba é coisa para cinema, não adianta fugir nem correr, que é legal. Tudo isso e muito mais você confere com o retorno do ES Rural. Aguarde um instante só. O ES Rural está de volta com mais uma daquelas relíquias que a gente retira dos arquivos do Rural Capixaba. Dessa vez, vamos rever uma reportagem sobre a criação de caprinos no Espírito Santo. Roda aí! Marcelo Greidanos é engenheiro agrônomo e chegou no estado há 1 ano e meio. Morava no interior do Paraná, onde tinha uma próspera sociedade com o irmão. Mas resolveu apostar na criação de caprinos e ovinos em uma propriedade às margens da BR-262, no distrito de Santa Isabel, em Domingos Martins. Decidi vir para o Espírito Santo porque é um estado que tem um potencial de crescimento nessa área de caprino e ovinoculturas muito grande, bem localizado, né, no sudeste, no nordeste, estamos perto de um porto,
perto da capital, né? Então são vários fatores, o clima, né? Muitos criadores iniciando a criação. Então é um estado que tem um potencial muito grande nessa área de caprino-vinoculturas. A área de 1.200 metros quadrados é o espaço ideal para a criação das ovelhas, carneiros, bodes e cabras, animais dóceis e de fácil manejo. Nós pensávamos antes em iniciar uma produção de caprinos de leite, mas a produção de corte vislumbrava assim, um futuro maior, por causa que o consumo de carne de caprinos e ovinos está em franco crescimento. A criação envolve 150 animais das raças Dorper e Boer, provenientes da África do Sul, mas importadas da Alemanha e da Austrália. Esse carneiro, por exemplo, veio da Alemanha quando ainda era um embrião. O pai de Marcelo foi o pioneiro na criação dessas raças no Brasil, quando há 15 anos iniciou a atividade. As matrizes importadas começam a dar as primeiras crias melhoradas geneticamente. Aqui nós criamos animais para reprodução, então vendemos aqui animais puros e também animais cruzados, com já melhorados, cruzados com outras raças nacionais. Então um animal desse, se nós acompanharmos os leilões que têm ocorrido no Brasil, com essas raças de Dorper e Boer, você pode ter uma ideia como está o valor, né, de cada animal desse. Então são animais que têm um valor de mercado bem bom, né? Digamos assim, um animal puro desse hoje em dia, com registro, está na faixa de, falando do Dorper, em leilões eles giram em torno de 8 mil, 10 mil reais, um animal puro importado. O caprino já também na faixa de 6 mil, 5 mil reais, um animal puro de origem, PO, nessa faixa de preço que é. As ovelhas e carneiros encantam pela lã macia e branca. Já as cabras e bodes possuem pelos lisos, mas nem por isso não deixam de ser procurados. A carne é bastante apreciada na culinária e o leite muito consumido devido às suas propriedades nutritivas. Essa cabra da raça Boer e essa ovelha da raça Dorper são matrizes utilizadas para a reprodução. O cruzamento dessas raças resulta em carnes de ótima qualidade. O preço do quilo pode chegar a R$20. Não é à toa que são tão valorizadas. A dos caprinos, por exemplo, tem menos gordura do que um peito de frango sem pele. São mais benéficas à saúde humana porque possuem baixa quantidade de colesterol. E a das ovelhas são bem saborosas e de fácil digestão. Hora da refeição. As cabras curiosas ficam de olho na ração. Nem o cabritinho perde tempo. Além da criação dos caprinos e ovinos, o proprietário tem novos planos para o empreendimento. Futuramente pretendemos entrar nessa área de agroturismo, já no futuro próximo, já até o final do ano já está funcionando aqui uma unidade para poder receber o turista, ele poder, né, experimentar um prato de cabrito ou de carneiro bem preparado, né, como se deve. Então isso aí já também entrar nessa área também, que aqui nós estamos num local que é turístico, né? Então o agroturismo é um ramo que tem muito futuro, estamos próximos da capital, então tudo isso soma para que a atividade tenha mais uma fonte de renda, né? O café é uma das bebidas mais democráticas de que se tem notícia. Ele está presente nas casas mais humildes e também nas reuniões mais importantes. Isso graças a características que aguçam os sentidos da gente. O quadro Que Tal um Cafezinho de hoje é sobre esse assunto. Com vocês, Evair Vieira de Melo, degustador de café, especialista em qualidade. A maior percepção do café é entender que o café é um alimento. E como alimento ele tem que trazer prazer e satisfação ao consumidor. Ao fazer a análise sensorial de um café, aquilo que a nossa expectativa é encontrarmos a doçura natural do café. A intensidade dessa doçura que vai dar essa sensação de prazer e de consumir um próximo café para o consumidor. Porém,
a doçura em excesso ela satura. Por isso que nós exigimos do café também um pouquinho de acidez. Esse encontro entre uma boa doçura natural e um toque de acidez vai tornar o café muito mais palatável. A sensação de que você querer tomar um segundo café, porque enquanto a doçura ela está sob a nossa língua, nos dando prazer, essa sensação de um café gostoso, a acidez cumpre um papel de quebrar esses açúcares e tornar o alimento muito mais agradável. Então essa combinação de doçura com toque de acidez vai trazer elegância à bebida. Claro, o aroma também é importante, porque o aroma é a sensação antes de você, é como você se preparar para tomar o café. Então o café que tem um aroma, ele cria em você uma boa expectativa. E essa combinação de doçura, acidez e da concentração, ela vai trazer o corpo ao café. Essa sensação, depois que você tomou o café, fica aquele sabor agradável na sua boca, né? A sensação que fica, o prazer que fica, ela traz através do corpo, que é a densidade da bebida. Então esse arranjo, essa combinação faz com que esse produto que venha da natureza traga características naturais. Isso é um café de qualidade. Um café que traz da natureza, naturalmente, essas características de uma acidez muito bem pontuada, de uma boa doçura, desse corpo estruturado, para que a sensação da bebida lhe traga essa sensação de você tomar um segundo café, te traga alegria. E o café, como alimento, possa cumprir o seu papel nutricional e, por consequência, também esse prazer dessa bebida, contribuindo, claro, para que você tome sempre um segundo café e fale bem no café, seja um café alimento saudável, que vai lhe trazer alegria. Agora vamos mostrar outro personagem do Rural Capixaba. Um mestre sem estudo, um capixaba de coração que veio da Paraíba, olha que ousadia, fazer panela de barro por essas bandas. Uma figura simpática e encantadora. Uma dessas pessoas que fazem a gente sentir um orgulho danado do Espírito Santo. Mestre Pichilô, conta um pouquinho da sua história. O senhor não é capixaba? Não, eu sou paraibano. Aprendi a fazer cerâmica em Olinda, Pernambuco. Eu nasci numa cidade por nome de Ingá de Bacamarte. Fui para Olinda, aprendi a arte de cerâmica lá. Então esse lado de ser pichilô, o nome de guerra de pichilô, é porque tinha essa brincadeira folclore de Bumba Meu Boi. E todos os personagens entravam na brincadeira naquele momento que estavam brincando. E esse boi só entrava por último, que era quando estava terminando o festival. E o boi, o nome do boi chamava-se Lou. Esse boi de festival, né? Aí as pessoas de maior chamavam Puxilou, que era para puxar o boi para o festival. Brincadeira folclórica. Aí as crianças falavam, piche, não sabia falar, chamar puxa, piche, pichilou, pichilou. Aí eu cheguei no quartel, na minha bateria, cantando, quartel do Exército. Olô, pichilou, tirilou, pichilou, aí colou esse nome em 1958. Ninguém me conhece por Manuel Francisco Deus, só conhece por pichilou. Aí daí eu comecei a trabalhar, aprender a trabalhar com barro. Eu fui para outra cidade, me casei com a ceramista também, ela também fazia trabalho em barro e fui me dedicando. Aí eu vim para São Paulo trazer um material para um cidadão em São Paulo, de Caruaru, morar em Caruaru. Na época que eu fui para São Paulo, tinha um amigo que tinha uma loja de artesanato. Eu vim visitar ele em Guarapari, em 87. Aí me convidou para eu vir fazer panela aqui. O senhor gosta do que o senhor faz, mestre? O senhor gosta do que o senhor faz? Adoro, eu faço por amor, além de ser minha sobrevivência. E eu até falo para as outras pessoas que nos seus trabalhos, nas suas atividades, que faça tudo por amor que dá certo. Se fizer por amor, dá tudo certo. Não é à toa que o senhor tem o título de mestre, né? Não é à toa, ele passou de 50 anos de idade na atividade, na profissão que ele está exercitando, aí ele vai ter o título de mestre, se ele ainda tiver, pelo menos batendo com umas pestanas, porque eu recebi um título de mestre na Secretaria de Turismo aqui de Vitória do Espírito Santo. O secretário me entregou o título de mestre, eu tenho o título de mestre, me entregou uma carteira internacional que eu posso ir para... Eu já atravessei o país para vários outros países. Bolívia, Paraguai, Uruguai, tudo isso. Já andei trabalhando com barro. As feiras do país, a maioria eu frequentei, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, várias feiras no pavilhão em Brasília. Dou aula de cerâmica para vários municípios do próprio estado. E eu me sinto feliz
o que eu tenho que fazer é o seguinte, agradecer a todo o povo capixaba, todo mundo. Eu mando meio mundo de abraço para a mãe capixaba. Um beijo para todas as crianças do Brasil. Para mim, eu me sinto feliz. O senhor teve estudo? Eu só estudei um ano, primeiro ano mesmo, só o primeiro ano eu estudei. Aí não tive como porque não tinha condições de estudar, comprar meu material. Meus pais trabalhavam com agricultura, trabalhavam na roça com gado. E era sacrificado, mas eu sempre entendi que era difícil para mim estudar. E eu tinha que aprender uma profissão. Se a pessoa tiver uma profissão, mesmo não tendo estudo, ele sobrevive. E se estudar e aprender uma profissão, seria o ideal, porque é bonito a pessoa estudar, dou valor a quem estuda. O senhor está me dizendo aí que os seus pais eram agricultores e o senhor, de certa forma, trabalha com a terra. Trabalho com a terra, não saio do ritmo, né? Na prática, eu trabalho com a terra. Criei meus filhos trabalhando com isso aqui. Hoje sou profissional. Não se formou aqueles que só não se dedicaram, mas tiveram condições, graças a Deus. Hoje eu vivo feliz, estão tudo criados. Quantos filhos, mestre? Eu tenho 16 filhos. Parece uma brincadeira, mas eu tenho 16 filhos. Só que no Espírito Santo só tenho 9. Mas já está de bom tamanho. E o que o Espírito Santo representa na vida do senhor? Eu conheço 2 estados, não vou discriminar o meu estado. Conheço 2 estados no Brasil que eu gostaria de viver a vida inteira nele. Mato Grosso do Sul, ou no caso o Espírito Santo. O Espírito Santo tem tudo. O Espírito Santo tem um litorâneo, o Espírito Santo tem as montanhas, meio mundo de cachoeira, água doce, oferecendo para todo mundo. Tem pessoas que nasceu aqui no Espírito Santo e não conhecem as montanhas do estado. Eu conheço pelo menos a metade. E cada uma cachoeira mais bonita do que a outra. Dá vontade até de ficar lá. E a panela capixaba representa o que para o senhor? A panela capixaba representa... A panela capixaba, para começar, é um símbolo. A mulher de Goiabeira elas têm uma tradição de passado da panela capixaba. São muito boas as panelas delas. São minhas amigas, adoro elas. Fui sócio da associação delas. Mas para mim a panela capixaba é uma tradição, não é só porque ela foi a comida típica, não. É porque a comida de uma panela capixaba é outro departamento. Ninguém vai dizer que não estava boa, porque realmente, se tiver uma pessoa capixaba que sabe manusear uma muqueca, aí sabe melhor ainda. E se a muqueca for feita na panela, feita nas mãos do mestre Pichilô? Será que essa muqueca vai ficar boa? Vai ficar, porque além de eu aprender a panela, aprender a fazer a panela, eu aprendi também a fazer a muqueca capixaba. Se eu fizer um peixe, na minha região é diferente, mas aprendi a fazer muqueca capixaba. No Nordeste é peixe ensopado no leite de coco, chama de panqueca. Mas a muqueca capixaba é coisa para cinema, não adianta fugir nem correr, que é legal. O senhor fala com orgulho, hein? Oi? O senhor fala com orgulho. Falo com orgulho e com arrogância, até porque eu acho que é interessante isso. Não estou discriminando outros estados, cada um tem suas comidas típicas, seus tipos de prato das origens. Você vê que quando faz uma fila numa feira fazer arroz carreteiro, fica aquela fila para comprar arroz carreteiro, prato de arroz carreteiro. A Bahia vem com a sua comida típica, que é acarajé, vatapá, estrogonofe, faz uma fila também porque cada estado tem uma comida diferente. Quem é que lá no Rio Grande do Sul vai dizer assim, eu estou fazendo muqueca capixaba, porque só quem faz é o capixaba. Então, como eu já sou capixaba, tenho título da cidadania capixaba, falo com todo orgulho, a muqueca capixaba é um exemplo. Eu realmente fiquei bastante emocionada por conhecer o mestre Pichilô, uma pessoa extraordinária que carrega o nome do Espírito Santo nas mãos e no coração. Bem, o ES Rural de hoje está chegando ao fim, mas antes a gente registra a participação de Regis Tomé, do Rio de Janeiro. Ele tem familiares aqui no Espírito Santo e está sempre ligado no programa. Valeu pela audiência qualificada, Regis. Beijo grande para você e sua família.
Para entrar em contato com a ES Rural, é só enviar um e-mail para o endereço que aparece no vídeo, esrural.tve@rtv.es.gov.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você tem um carro